Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Amados irmãos, com muita alegria, muita satisfação, que mais uma vez venho diante da igreja, venho diante de todos que nos assistem por esse vídeo, né? A gente mudou a nossa metodologia, mudou a nossa estratégia em virtude de questões técnicas, né? A gente enfrentou grandes dificuldades aí com a transmissão, com o programa que a gente iniciou o trabalho, mas fizemos aí uma série de buscas e pesquisei bastante para que a gente chegasse nesse resultado. Então quero agradecer em primeiro lugar a Deus por essa oportunidade, de estar aqui juntamente com vocês para estudarmos mais a palavra de Deus, tá? Eu me chamo Ribeiro Almeida, co-pastor da Assembleia de Deus Ministério de Paz na Terra, tá? E em virtude desse momento difícil que estamos passando, começamos a fazer esse trabalho, né? Através das lives, através da web aula. E essa é mais uma aula que o Senhor nos dá o privilégio e a alegria de compartilhar com os irmãos, tá bom? Quero pedir que a gente passe um período aqui e analisar a palavra de Deus e todos os ensinamentos que Ele tem para nós. Amém? Esse trimestre nós estamos trabalhando o tema dos milagres de Jesus, tá? E nesse momento eu quero apresentar para os irmãos a segunda lição desse trimestre, né? A segunda lição desse trimestre. Então vamos avançar, vamos começar agora a compartilhar com os irmãos aqui, né? Um pouco do que a gente tem, tudo aquilo que a gente tem entendido, né? No tocante àquilo que o Senhor quer que nós aprendamos. O Senhor é maravilhoso, Ele tem cuidado de nós, o Senhor tem sido providente. Antes da gente iniciar esse trabalho, eu queria convidar os irmãos para a gente iniciar o trabalho com oração, tá bom? Agradecendo a Deus em primeiro lugar pelo dom precioso da vida, por todas as coisas, e clamando pela saúde, né, do nosso Brasil, né, desse mundo que muitas pessoas estão sofrendo, né, e a gente tem passado por esses momentos juntos, todos nós. Acho que ninguém está sofrendo mais ou sofrendo menos, todos nós estamos sofrendo com essa situação de isolamento, de afastamento dos irmãos da igreja, de familiares, do convívio familiar, né? É sempre algo muito doloroso, é algo difícil. Amanhã é o Dia das Mães, né? Mãe, amanhã não, hoje, porque eu estou gravando isso no sábado, né? Para ver se eu consigo transmitir na manhã do domingo. Mas eu quero aqui estender a homenagem a todas as mães, não só do Brasil, mas de todo o planeta. Mas em especial duas mães, né? Primeiro a minha mãe, Irmã Terezinha, uma mulher de oração, serva do Senhor, a quem tenho um grande apreço, mãe. Eu não tenho nem como falar do amor que eu sinto por você. E minha esposa, minha companheira, minha amiga, mãe dos meus filhos, ela é um presente de Deus na minha vida. Eu sou muito grato a Deus porque Ele tem misericórdia de mim. O Senhor me ama e me deu a melhor esposa que eu podia ter nessa vida. Obrigado. Feliz Dia das Mães para vocês. Quero também parabenizar as minhas irmãs que são mães. Tem uma irmã que não é mãe, assim, biológica, mas ela é uma mãe para todos, para os meus filhos, para todos os sobrinhos e muitas circunstâncias até para nós. A Rogênia, Geninha, te amo também, tá? Que Deus te fortaleça nessa luta que tu tem passado. Nós estamos falando de milagre nesse trimestre. Por que eu destaquei o seu nome? Porque você é um milagre de Deus, tá? Me emociono quando nessa luta que tu passou agora, recentemente, eu clamei a Deus muito, 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 muito pela tua vida. Deus, toma conta da minha irmã. E eu achava que Deus não estava me ouvindo. Eu achava que Deus não estava me ouvindo.
porque você sofria muito e aquilo me fazia sofrer. Mas quando eu descobri que você estava com infecção muito forte no intestino, que aquela cirurgia que houve um vazamento no seu intestino, desculpa, que você não foi tomada por uma infecção generalizada, eu fui entender que era Deus que estava te guardando, filha. E agora esse testemunho dos médicos que fizeram a cirurgia, fizeram o tratamento de você, mas que por eles mesmos eu não sabia mais o que fazer. Eu pude entender que era a mão de Deus operando um milagre no meio de nós. Eu te amo, minha irmã. Que Deus te abençoe e te fortaleça, tá? Desculpa, me emocionei porque foram momentos muito difíceis que passamos juntos. Mas é muito pertinente poder falar disso hoje, nesse momento, porque eu pude presenciar o milagre de Deus na minha vida, na minha família. Eu sou o milagre de Deus também. Por essa luta que tenho passado, mas o Senhor tem me dado vitória. E as orações dele me segurado. Amém? Mas eu quero me alegrar. Esse choro aqui é de agradecimento, de emoção, pelos presentes que Deus tem dado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, tá? Quero agradecer a Deus. Quero parabenizar também as minhas irmãs, tanto as minhas irmãs biológicas como as minhas irmãs que são minhas cunhadas, né? Esposa dos meus irmãos, as minhas cunhadas, irmãs da minha esposa. Quero agradecer minha sogra, a Dona Fátima, Dona Graça. Em memória, quero aqui homenagear a Dona Maria do Chico, a quem tinha um grande apreço e faz muita falta essa pessoa que partiu, né? Minha avó. E passando dessas pessoas, eu quero também lembrar das irmãs da igreja, da Assembleia do Ministério Paz na Terra, que são pessoas maravilhosas, lutadoras, batalhadoras. O Senhor é com vocês, minhas irmãs. Irmã Luísa, meu Deus, irmã Luísa, irmã Mara, Carliane, Evanilde, irmã Meire, Lúcia. Meu Deus, não quero ser injusto, esquecer de alguém. Rogenita, minha irmã, uma guerreira incansável. Essa é a minha homenagem ao Dia das Mães. Irmã Conceição, irmã Ruth, irmã Graziela. Minhas irmãs, me perdoem se eu não falar o nome de alguém, tá? Mas o Senhor é com vocês. Irmã Lourdes, esposa do nosso pastor presidente, meu tio José Ribamar Santos, o qual clama a Deus pela sua saúde, pela sua vida e pelo nosso ministério, pedindo sempre a Deus que abençoe o nosso trabalho, esse trabalho bonito que nós temos feito, amém? Você pode se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, comentar, e nos comentários você pode pedir oração, que a gente vai orar por você. Coloque, vou deixar também no link de descrição o nosso telefone de contato, para que vocês possam entrar em contato através do WhatsApp, tá certo? Pedindo oração, apresentando as suas lutas, os seus conflitos, e nós vamos lutar juntos as suas guerras, as suas batalhas, tá bom? Vamos entrar em campo, em oração, para que Deus abençoe você e a sua família, amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa oportunidade, Senhor, queremos te agradecer pelas tuas misericórdias, Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. Queremos te agradecer pela vida que tu tens nos dado, Senhor. Meu Deus, obrigado, Senhor, pela vida. Queremos também, Senhor, nessa hora apresentar os nossos vizinhos aqui, Senhor, aquelas pessoas que perderam seus entes queridos. Oh Deus, alivia, Senhor, essa dor. São muitas pessoas, Senhor, que estão convalescendo nessa hora, Senhor, por causa dessa calamidade, Senhor. Eu não quero falar da saúde. Eu quero falar, Senhor, dessa cultura danosa dos políticos da nossa nação, que são egoístas, Senhor, têm pensado só em si, meu Deus, e deixaram a nossa saúde, a saúde pública, sem estrutura de atendimento, Pai. E as pessoas estão morrendo,
Espero, Senhor, que Tu, em nome de Jesus, coloque, Senhor, a Tua mão sobre a consciência desses homens, dessas mulheres, dessas pessoas, dos 3 poderes dessa nação, Senhor. Que eles pensem, Senhor, o quanto a ganância não leva a nada. Porque o que pode se ganhar com a ganância, Senhor, são só bens materiais e conquistas aqui nesse plano, mas não garante a entrada na eternidade. Com Deus, não. Meu Senhor, em nome de Jesus, traz sobre esse povo, Senhor, arrependimento. E o arrependimento se configura, Senhor, pela mudança de atitude, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Traz uma nova história sobre a nossa nação, Senhor. Criando uma nova consciência. Que esse momento todo de sofrimento, Senhor, sirva para que haja grandes reflexões e mudança de comportamento e de cultura, Senhor. Que possamos sair disso, Senhor, transformados. Saindo pessoas melhores, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. E eu por fé te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Tá, aqui nós estamos no segundo trimestre de 2020. E a gente está trabalhando nos milagres de Jesus. E essa lição é a segunda lição do trimestre. Temos aqui por título o servo do centurião de Cafarnaum, certo? Aqui nós temos a tela, que é a tela que representa a capa da lição do trimestre, Aqui tem toda a matriz curricular. Essa então é a nossa lição, a segunda lição, o servo do centurião de Cafarnaum. Que lição maravilhosa, irmãos. Que lição maravilhosa, vocês vão poder conferir comigo, tá bom? Vamos então fazer a nossa leitura do texto áureo. A leitura do texto áureo, que diz assim: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. A leitura está em Mateus capítulo 8, versículo 10, tá? É o nosso texto áureo. Após o texto áureo, então, vamos aqui para a leitura da verdade prática, que diz assim: a fé do centurião romano foi elogiada e recompensada por Jesus, certo? A fé é uma forma de agradar a Deus. Quando a gente busca fortalecer a nossa fé, confiar em Deus, O Senhor não nos fez para sermos pessoas vazias, tá? Quando a gente se esvazia desse elemento fundamental para a gente, que é a fé, a gente a gente fica se igualando aos animais irracionais, Porque a fé é aquilo que nos diferencia dos outros animais. Então, o pessoal fala que é inteligência, tá? Mas eu digo que muito mais do que a inteligência é a fé que nos diferencia, tá? Que a gente vê muitos animais inteligentes e por vezes até mais inteligentes do que muitos homens. Desculpa a colocação, mas é uma verdade, tá? Então, o que nos diferencia é a fé, tá certo? Que a gente busque crer, ter uma fé nesse Deus Criador, nesse Deus poderoso, tá bom? Esse é o nosso posicionamento, a nossa maneira de ver as coisas com todo respeito. Amém? Então a fé do centurião romano foi elogiada e recompensada, verdade prática. A nossa leitura está no livro de Mateus capítulo 8, versículo do 5 ao 13. E ela pode ser conferida também em Lucas 7, de 1 a 10, tá certo? E assim diz a palavra de Deus. A gente não está junto para a gente fazer essa leitura alternada, mas eu vou fazer a leitura e os irmãos podem acompanhar aí juntamente, tá bom? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Em outras versões diz: eu irei e lhe darei saúde, tá? Mas o centurião, verso 8, respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem.
E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Então essa é a nossa leitura bíblica em classe, né? É a leitura que vai nortear todo esse estudo nessa noite, tá certo? E é uma leitura que traz alguns aspectos dos quais a gente vai analisar agora. Primeiro aspecto, né? O primeiro tópico da lição: aspectos do milagre. Primeiro nós temos o centurião, né? Nós vamos entender quem era esse centurião, quem foi esse centurião, tá? A posição dele na sociedade e a característica que o diferenciou de todos os outros que faziam parte dessa sociedade, tá? Depois tem o subtópico 2 que diz um homem humilde. A referência está aqui, o primeiro subtópico em Mateus capítulo 8, versículo 5. O segundo subtópico nós temos a referência em Mateus 8, verso 8. E o terceiro subtópico fala não era judeu. Está em Mateus capítulo 8, versículo 12. Amém? Então vamos discorrer um pouco a respeito de um homem que tinha uma posição no exército romano, né? Ele era um centurião. Quem era o centurião? Era um oficial romano responsável por comandar 100 soldados, né? E diz aqui o comentador, né? Diz a palavra de Deus, não é diz o comentador, diz a palavra de Deus, que alguns deles inclusive se converteram. No caso, o exemplo, Cornélio e outro mencionado ao pé da cruz, além deste aqui que estudamos, né? Que estamos estudando, né? Diz assim a referência, Mateus 8, verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Então a gente vê aqui que era um homem que tinha poder sobre outros homens, né? Tinha também grande responsabilidade. E ele tinha um batalhão de 100 homens que ele comandava. Mas ele estava preocupado com um especificamente, certo? Mostrava então que aquele centurião era um homem que tinha uma sensibilidade, que tinha uma característica da qual todos nós precisamos ter, que é uma característica chamada empatia. É uma característica ou é uma atitude, né? Uma atitude de empatia, de se colocar no lugar do outro. Então ele via o seu empregado, né? O seu servo convalescendo de uma doença, e diz a leitura que ele estava acamado e terrivelmente, né? Ele estava atormentado com aquela doença. Nós estamos, nesse momento que nós estamos vivendo, está acontecendo muita coisa semelhante a isso, né? Eu gosto sempre de contextualizar os ensinos, porque nós precisamos nos colocar no lugar uns dos outros. Meu Deus, as pessoas que estão sendo acometidas com essa enfermidade, sendo uma enfermidade tão perigosa, que tem tirado vidas, tem destruído famílias. Famílias estão perdendo entes queridos, pessoas importantes, pessoas queridas. E a gente, quando pensa no sofrimento dessas pessoas, a gente vai analisar em tudo que está girando em torno desse problema, né? Então, aquele centurião era um homem que tinha poder, posição social, né? Vamos dizer aí que, comparado aí a um oficial
na polícia militar, né? Alguém do escalão médio do exército brasileiro, que tem lá um bom salário, uma boa posição, uma condição confortável, né? Mas ele se destacou em clamar a Jesus Cristo. Ele tomou conhecimento de que Jesus estava ali naquela cidade, e ele, sabendo que Jesus era, ele entendeu que Jesus era o Messias. Os sinais que já vinham acontecendo, os milagres que Jesus já operava, fez ele entender que Jesus era o Messias. E ele recorreu à pessoa certa, né? Que só Jesus podia fazer esse grande milagre. E é o que nessa lição eu quero trazer à tua mente hoje. Só Jesus pode resolver os nossos problemas. Só Ele a quem devemos recorrer em todo o tempo. Quero aqui fazer então a leitura de alguns comentários, tá? Aí vem falar aqui, como falou, que ele era um oficial romano responsável por comandar 100 homens. E aí fala que alguns desses homens, eles chegaram a se converter, né, ao Evangelho de Jesus. Essa conversão é uma transformação que acontece de dentro para fora, tá? De dentro para fora. Por isso que Jesus chama a todos e diz: vem como estais. Porque a transformação, quem opera é Jesus. Só Ele pode fazer uma grande transformação de mudança em nossas vidas, nos concedendo grandes vitórias. Amém? Aí diz assim: tudo isso ressalta o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Não há ninguém impermeável ou inalcançável pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aquele que crê. As principais divisões do exército romano eram decúria, 10 soldados, centúria, 100 soldados, a corte de 500 a 600 soldados, e legião, 6.000 soldados, né? O centurião, portanto, estava acima dos legionários e dos decuriões, constituindo-se o terceiro nível da hierarquia romana. Eles são mencionados em muitos lugares do Novo Testamento. Então a gente, como o Evangelho aconteceu ali em Jerusalém, em Cafarnaum, na Judéia, em Belém, ali em todo o território israelita, né? E Israel era dominada pelo grande império da época, que era o Império Romano, né? Então, constantemente a gente lendo, a gente vai ver tanto Jesus quanto os seus discípulos se encontrando homens do exército romano. Inclusive tem um ensinamento de Jesus que ele fala sobre: se alguém te chamar a andar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Coloca no teu coração de andar 2 milhas. Era uma lei romana, né, que obrigava um cidadão de Israel, um hebreu, a largar os seus afazeres para carregar um pertence, uma carga, uma mala, um pacote que fosse de alguém do Império Romano, que fosse romano, né? Quer dizer, os cidadãos romanos estavam nessa escala, né? Vamos dizer assim, ou nessa posição social, eles estavam em vantagem sobre o povo de Israel. Então o Senhor colocava assim: ei, coloca no teu coração, que a lei mandava carregar 1 milha. Mas o Senhor Jesus disse: ó, coloca no teu coração que a tua obrigação são 2 milhas. Porque se tu carregar 2 milhas, beleza, tu fez o que estava no teu coração. Mas se o cidadão romano te obrigar a carregar apenas o que estava na lei, só fez a metade do que você estava proposto. Então o peso que você poderia carregar, ele foi só pela metade. Sabedoria do nosso Senhor Jesus, né? Então eu vou falar aqui, voltando à lição novamente, aí fala assim, que os homens do Império Romano são mencionados em muitos lugares do Novo Testamento. Esse que procurava Jesus, intercedendo pelo seu servo, não teve o nome mencionado, mas sua fidalguia, humildade e fé formam um contraste gigantesco
com a lentidão e má vontade dos líderes judaicos em aceitar a Cristo como seu Messias. Tá? Então a gente vai entender aquele momento em que lá no texto áureo, deixa eu voltar aqui um pouco para que a gente possa lembrar que está no texto áureo. Pronto. Porque Jesus veio ao povo da casa de Israel, certo? Ao povo judeu. Mas eles não o receberam, certo? E aqui diz, quando o Senhor diz, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, quem era da promessa não reconheceu Jesus como Messias, e alguém que era de fora, e já essa atitude do centurião apontava já para o povo gentil, que somos nós, que teria maior sensibilidade, né? Porque sobre nós não havia promessa, sobre os gentios não havia promessa, né? Hoje, como igreja, a promessa do Senhor é sobre nossas vidas. Amém? Por isso que nós, igreja, temos esse papel de pregar o Evangelho, para que outras pessoas possam ter esse encontro com Deus, essa transformação nas suas vidas. Amém? Então vamos voltar para o nosso tópico. Então a gente já falou do centurião, quem era esse homem, né? E agora nós vamos destacar, vamos trabalhar o aspecto sobre ser um homem humilde, como está em Mateus 8, verso 8. Diz assim: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Né? Quer dizer, era um servo que ele tinha ali, mas ele passou a ter apreço àquele servo como sendo um filho. Né? Eu tenho um irmão que é oficial, ele é policial, né? Eu falo oficial como pessoa que faz parte de um ofício militar. Né? Ele foi da aeronáutica e hoje é da Polícia Militar no estado do Maranhão. Tem muito orgulho do papel que ele desempenha, porque em muitas circunstâncias, pela pessoa também, pela forma com que ele se conduz, muitos dos seus superiores têm essa relação com o meu irmão, relação de amizade, tá? E isso eu acho muito importante. Eu vejo aqui o centurião como sendo um homem que teve sensibilidade para olhar para o seu servo, para o seu empregado, como um amigo, né? Como alguém que precisava de um cuidado e se preocupou com ele. E ele foi atrás de Jesus. Ele foi atrás de Jesus para que Jesus curasse ele. Aí o que a gente vai depois, mais para frente, vai entender que ele não foi apenas atrás de Jesus para que Jesus largasse o que estava fazendo e fosse lá. Ele tinha um outro aspecto da fé que nós vamos tratar daqui a pouco, tá? E por que eu destaco esse aspecto dessa humildade desse centurião, né? Desse coração? Porque vamos fazer a leitura em Mateus 8:8, depois eu retomo esse aspecto. Nós vamos discorrer a característica de humildade. Diz assim: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Tá? Gente, ele tinha uma fé tremenda em Jesus. E ele podia achar que o dinheiro dele podia comprar o remédio mais poderoso, ou contratar o médico mais renomado para curar aquele rapaz. Então ele podia agir com a sua arrogância e ele podia ver o empregado dele morrer, que não tinha problema nenhum na arrogância dele. Mas ele sabia que o remédio, que a solução para a saúde daquele homem estava nas mãos do Senhor Jesus. E ele esqueceu que ele era em momento, aliás, ele não esqueceu que ele era um centurião, mas ele esqueceu a posição social dele e agiu com humildade e foi até Jesus clamar pela vida do seu empregado. Então essa demonstração de humildade é algo que nos dias atuais a gente tem dificuldade, né, de encontrar nas pessoas, tá?
porque ainda existe uma ilusão de que ter dinheiro, posição, poder vale mais do que ser, né? Ser humilde, ser servo do Senhor Jesus, tá? Ser alguém, um cidadão do céu, convivendo aqui nesse plano, tá? Precisamos buscar essa cidadania celestial para que convivamos aqui, produzamos frutos aqui, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Então diz assim, humildade não é autodepreciação ou baixa estima. Alguém diz que humildade é a correta compreensão de si mesmo. É quando a gente entende que a gente pode ser especialista ali que for, mas em um aspecto. Ninguém domina todos os conteúdos, né? E que sempre a gente vai precisar do outro. Em algum momento a gente vai precisar do outro. Alguém vai abrir uma porta pra gente. E a gente tem que ser humilde, né? Em todos os momentos. Todos os momentos. Não tem um momento na vida que você não precisa ser humilde. Porque você nunca sabe tanto que não possa aprender. Amém? Você nunca tem tanto que não precise de algo. Às vezes você pode ter fortunas e fortunas. Mas você está numa condição que você precisa de uma, vamos dizer, de uma ferramenta das mais humildes e mais simples. De repente você está andando aí vamos dizer assim, num safari desse, numa trilha, né, por dentro aí das dunas, das florestas, aí o seu carrão ali 4x4 caiu dentro de uma vala e está preso lá. E tem aquele homem mateiro lá que chama, aquele cara que mora lá dentro da floresta, que ele tem uma enxada e um machado. E nem toda a tecnologia que o seu belo carrão tem te consegue tirar dali. E aquele homem humilde lá, que larga os seus afazeres e vai cavar, vai cortar uma madeira, vai dar um jeito de te tirar dali. Tá? É só para ilustrar que não existe, tá? Ninguém que tenha tanto que não precise de alguém. Tá certo? Em algum momento a gente precisa dos outros. E o centurião, ele tinha essa consciência, tá bom? Tudo que vimos anteriormente foi necessário para vermos o valor da humildade desse centurião. Ao aproximar-se de Jesus, ele não era qualquer um, né? Era um homem que tinha uma posição social, mas ele deixou de lado essa posição social para se aproximar de Jesus. Em termos militar, social e político, ele tinha poder sobre Jesus, que era, por assim dizer, o pregador andarilho do terceiro mundo. Quer dizer, alguém que estava destinado a pregar aos pobres, né? Que é o que foi dito na lição anterior, né? Que Jesus veio a pregoar libertação aos cativos, veio fazer uma obra de libertação, de salvação. Mas o texto de Mateus diz que ele chega-se implorando, né? Às vezes a gente precisa saber pedir. E esse homem implorava a Jesus que tomasse atitude para com seu servo que estava terrivelmente enfermo. E ele foi implorando. E aí o que mais assim vai nos tocar aqui diz assim: não exige nem reivindica nada, mas suplica. Então, meus irmãos, voltando aqui, retomando, diz assim: ele não exige nem reivindica nada, mas suplica por ajuda. Todo o seu aparente poder era nulo para resolver as circunstâncias e necessidades pelas quais procurara a Jesus. Só podemos ser alvos da graça e da misericórdia divina quando vemos nossa real situação de impotência e falência espirituais. A recomendação sagrada é nos humilharmos debaixo da poderosa mão divina. Não tem outro, não temos escapatória. E o centurião entendeu isso. Amém? E aqui, outro aspecto do centurião, o terceiro aspecto, ele não era judeu. Aí diz assim: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então a gente, retomando o que havia falado anteriormente, de todos os evangelhos, Mateus em especial deixa claro
que o ministério de Jesus se limitou a quase exclusivamente a Israel. Veja, por exemplo, em capítulo 10, versos 5 e 6, capítulo 15, verso 24. Aí diz assim: a expressão ovelhas perdidas da casa de Israel é exclusiva deste evangelho. Aquele homem era um gentio. Isso fica claro nos versículos 10. Ele vai procurar Jesus, enquanto muitos daqueles que deveriam tê-lo acolhido e recebido não somente o desprezaram, mas também o hostilizavam, dizendo que ele tinha demônio, como está em Mateus 12, verso 24. A cegueira e a incredulidade de Israel são contrapostas à fé de um pagão, para quem Jesus era mais do que um mero pregador. Era alguém que podia curar seu estimado e valioso servo. Esse é um risco que todos nós corremos quando nos acostumamos com as coisas de Deus. Às vezes, irmãos, a gente começa a trabalhar na obra do Senhor e as coisas vão acontecendo em nosso entorno, milagres acontecem em nosso entorno e a gente já não dá mais, sabe, o valor que as coisas de Deus têm. Em muitos momentos a gente não prioriza os trabalhos da casa do Senhor, as atividades que são colocadas para que todos participem. E aí boa parte dos irmãos vão deixando por conta de outros, né? Assim como o povo de Israel, né? Eles viviam ali ao entorno de Jesus, avaliando o tempo todo, buscando uma falha, né? Jesus só não, assim, acho que não fraquejou porque Jesus era o mestre dos mestres, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele era Deus, ele é Deus. E veio naquele momento, ele tinha consciência do seu papel e de tudo aquilo que ele ia encontrar, né? Quando a gente fala do povo de Israel, a gente fala da média da sociedade, né? Israel como Estado, que não reconheceu e nem recebeu Jesus como Messias. Então, às vezes, nós que estamos no contexto da igreja, a gente já está tão ali envolto a tantas coisas e tantas providências da parte de Deus, que a gente já não consegue reconhecer a mão maravilhosa de Deus agindo em nosso favor, certo? A gente não consegue ver, se torna pessoas, às vezes, de interpretação, a gente se torna frio. Então aqui você tem um contraponto, né, algo que se contrapõe à realidade de Israel como sendo um povo de religiosidade fria, com um homem que sabia que não tinha direito àquela bênção, porque Jesus mesmo, como está em Mateus, deixa muito bem claro que ele veio para os da casa de Israel, certo? E aquele homem foi, como quem não merecia, foi clamar a Jesus. E Jesus se dispôs a ir na casa dele. E ele disse: eu não sou nem digno que pise da minha casa, mas eu sei que você é um homem que tem autoridade, porque eu tenho autoridade sobre aqueles que trabalham comigo. Se eu disser para o homem faz, ele faz. Eu digo vai, ele vai. Se eu digo volta, ele volta. E eu sei que o Senhor, que com a autoridade que o Senhor tem, se o Senhor disser uma palavra de onde você está, o meu servo vai ser curado lá onde ele estiver, né? Esse foi o grande testemunho daquele homem, né? Então ele tinha isso. Diz assim: para o povo de Israel, Jesus era alguém em avaliação constante, que tinha de provar quem era, enquanto para o centurião romano ele era alguém digníssimo e diante de quem a aproximação deveria ser com humilhação e reverência. Como já falei na semana passada, na lição anterior, a gente tem até uma classe de pregadores e uma corrente teológica que acredita que a gente pode determinar as coisas para Jesus. Não, eu não aceito, eu determino. Você não determina nada, meu irmão. Quem determina é Jesus. Ele é o caminho, não é um dos caminhos, ele é o caminho, tá? Então, quando a gente vai se referir a esse Deus poderoso, a esse homem Deus, Jesus, que consumou a obra da redenção e salvação na cruz do Calvário, a gente tem que chegar a ele com humildade, porque ele é que pode fazer as coisas. Nós não determinamos nada. Inclusive eu quero alertar essas pessoas que acham que estão determinando para Deus.
e estão recebendo algumas conquistas no plano material, quero te dizer assim que o diabo, ele se reveste, ele se transforma em um anjo de luz, ele se disfarça, né, de um anjo de luz para enganar as pessoas. Às vezes, quando você está determinando, você acha que é Deus que está fazendo, e não é não, tá? Chegue com humildade na presença do Senhor, meu irmão. Chegue com humildade. Com humildade você tem a mão do Senhor agindo em teu favor. Você tem uma palavra. Você pode chegar em suas orações e Senhor, Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, manda uma palavra de cura. E o Senhor é capaz de fazer, liberar uma palavra de cura e a cura acontecer. Para que o mérito seja de Jesus e não de quem prega ou de quem ora. Amém? Reflita nessa palavra. Vamos para frente. E agora nós vamos então, a gente já viu aqui o último subtópico, do primeiro tópico. Ele não era judeu, né, o centurião. Agora nós vamos ver aqui o que revela sobre Jesus. O que revela sobre Jesus? Aí a gente vai entender que o estudo em questão, ele revela a soberania de Jesus. Ele diz assim: como já dito, o milagre não era um fim em si mesmo. Ele nos propicia a oportunidade de aprender mais sobre o caráter e a pessoa de Cristo. Soberania de Jesus. A referência está em Mateus 8, verso 5, que diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, né? É aquilo que eu já falava, né? Não é porque ele estava implorando que vem a significar que Jesus não quisesse fazer. Diz assim: o centurião, ao procurar Jesus, usa seu próprio exemplo como soldado. Muito provavelmente, ao usar seu próprio caso como um representante de Roma, ele estivesse sugerindo que quando dava uma ordem, ele o fazia a partir da autoridade delegada pelo imperador. De modo que se alguém não obedecesse, estaria, na verdade, desobedecendo a Roma, né? O centurião aplica esse entendimento a Jesus e diz que, como ele era representante de Deus, sua palavra era a palavra do próprio Deus. É o que significa, né? A gente, quando você trabalha numa empresa, né, que você está vestido aquela farda, que você responde uma pergunta de um cliente, né, ou de alguém que se relaciona, ou um parceiro comercial daquela empresa que você trabalha, que você dá uma resposta, você está dando uma resposta como sendo a empresa. Então o centurião falou que quando ele dava uma ordem para um soldado romano, quem estava dando a ordem era o Império Romano. E quando Jesus dava uma ordem, né, aos anjos dava uma ordem, é o próprio Deus falando. Então ele tinha muito essa consciência. É o que nós precisamos ter, essa consciência de saber com quem nós estamos falando, a quem nós estamos nos referindo. Amém? Sua palavra era a palavra do próprio Deus. Ele admite a soberania de Jesus e demonstra uma fé impressionante. É como se dissesse: o Senhor não precisa de nenhum ritual, nem de mágicas ou elementos intermediários. Basta falar. Tua autoridade é a autoridade de Deus e a tua palavra é a palavra do próprio Deus. Que maravilha, né? A gente chegar a esse nível de entendimento. Em Tiago capítulo 5 fala: quando tiver alguém doente entre vós, chamai os presbíteros da igreja, né, que ungirá o doente com óleo, e a oração da fé curará o doente, salvará o doente. O poder não está no óleo, a oração da fé, porque é ela que nos liga ao nosso Deus. E o poder está em Deus. A oração curará o doente. Por quê? Porque ela chegará ao trono da glória, trono da graça do nosso Deus. E Ele, pela sua infinita graça e misericórdia, e segundo os seus propósitos, porque tem coisa que, se não é o propósito de Jesus ou de Deus curar, não adianta, tá?
a vontade de Deus é soberana e nós temos que nos conformar e entender que a vontade de Deus, seja ela qual for, ela é boa, perfeita e agradável. Tá bom? Vamos prosseguir. Por isso Jesus elogiou a sua fé. Ele parece penetrar mais profundamente na autoridade e soberania de Jesus do que qualquer israelita jamais o fizera. Aquele homem sabe de uma coisa: a palavra de Jesus era suficiente. É muito legal, né? A gente tem visto aí, eu gosto de trazer para o cotidiano, a gente tem visto nas esferas de poder uma autoridade querendo se sobrepor a outra, um manda mais, o outro manda mais, e assim vai, né? É a briga pelo poder, de saber quem é que manda. Mas para quem é servo de Jesus, a gente sabe quem é que manda. Quem manda é Deus. É a vontade de Deus que ela se sobrepõe à vontade do ser humano. Tá certo? E aí só tem duas maneiras de você se relacionar com a vontade de Deus. É aceitando ou não aceitando. Quando a gente aceita, a gente sofre menos. Quando a gente não aceita, aí, meu amigo, é complicado. Complicado. Eu recomendo procurar um outro caminho. Amém? Então vamos para o segundo subtópico, que diz assim: a boa vontade em abençoar, que está em Mateus capítulo 8, verso 8. Né? Que está em Mateus 8, verso 8, como está aqui, ó. Opa, beleza. Mateus 8, verso 8, que diz assim: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele tinha a visão de quem era Jesus, certo? E ele tinha consciência de que Jesus não tinha má vontade em fazer. A gente determina com o filho da gente, né? Por alguém que está debaixo da nossa autoridade. Quando a gente diz assim: olha, eu quero que seja feito isso. Aí tu vai para resolver alguma coisa na rua, quando tu volta, nada foi feito. Aí você, olha só, agora dessa vez estou determinando que assim seja feito. Porque o pai tem autoridade sobre o filho. Ele pode determinar. E acima de todos está Deus. Então às vezes a gente quer determinar as coisas para Deus. Não dá certo não. Amém? Aí diz assim: o centurião se aproxima, suplica. E a resposta de Jesus é surpreendente: eu irei curá-lo. E aí tem a versão que diz que eu irei e lhe darei saúde. É o verso Mateus 8, 7, que diz: eu irei e lhe darei saúde. E aqui nessa versão diz: eu irei curá-lo. Então, quando diz assim, eu irei e lhe darei saúde, ele ia fazer duas coisas. Ele iria até a casa do centurião e iria ministrar a cura na vida daquele homem, ali presencialmente. Mas aí, o centurião disse: não, eu não sou nem digno que você vá lá. E eu sei que o Senhor é tão poderoso que se o Senhor der uma ordem, meu servo é curado instantaneamente. E assim aconteceu. Da mesma forma acontece hoje. No geral, as pessoas veem em Deus como se fosse alguém que precisa ser convencido a nos ajudar. Alguém a ser ganho e conquistado. Muitos sermões parecem retratar Deus como alguém relutante, relutante que precisa ser vencido. Mas isso é uma visão distorcida, pois a Bíblia Sagrada revela em Deus um Deus generoso, que tem alegria e prazer em fazer o bem e abençoar. Ainda falava o centurião, quando Jesus, talvez, até o interrompendo, diz: eu irei e o curarei. Aleluia, glória a Deus. Né? Quando o centurião não estava pedindo, ele disse: não, te acalma, eu vou lá e vou curá-lo. É como, às vezes, você quer pedir alguma coisa para alguém, e aquela pessoa, assim, com um gesto de generosidade, ela atende aquilo que você queria e um pouco além, né? Tem uma disponibilidade, uma boa vontade de assim fazer. Aí você fica alegre, né? Poxa, aquela pessoa, eu fui pedir isso e ela foi além do que eu tinha pedido, né? Então, esse é o nosso Deus. O que o centurião fez para merecer essa visita? Ele nem mesmo era judeu. Precisamos lembrar
que Deus é bom e antes que peçamos qualquer coisa, Ele já está disposto a nos ajudar. Ele sabe das nossas necessidades, conhece as nossas fraquezas e Ele sabe o que nós precisamos. Amém? E agora vemos aqui uma revelação profética no terceiro tópico, Mateus 8,12. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus, cheio de graça, abre sua boca e nos revela algo muito profundo sobre o caráter do seu reino. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aqui o Senhor estava falando do propósito de abençoar os gentios e que pessoas do Oriente, do Ocidente, de todas as partes do mundo, lá na eternidade irão sentar com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aí a Israel, como nação, se achava merecedora do amor de Deus, porque ela tinha promessa. Deus fez uma promessa aos descendentes de Abraão. Então por isso eles já se achavam ali pronto a, são os detentores, os donos da bênção. Às vezes a arrogância faz isso. Mas o Senhor tinha um propósito de alcançar todo o planeta. Ele não tirou a sua promessa sobre Israel, mas Israel precisa reconhecer Jesus como Messias, como nação, E isso vai acontecer ao tempo que a palavra de Deus nos diz. Eles eram os descendentes dos patriarcas, logo se achavam garantidos. Arrogância, Às vezes a pessoa tem patrimônio, uma situação, uma posição e acha que já está tudo garantido. Mas não é bem assim. Mas a relação com Deus se dá por outro viés. É pessoal. Ninguém nasce cristão. Ninguém é cristão por geografia ou laços sanguíneos. Deus não tem netos. Cada um precisa fazer sua decisão e seguir a Cristo. Cristão é o seguidor de Cristo. Quando você diz que você é cristão, você é o seguidor de Cristo. Significa que você é aquele que pratica as mesmas coisas que Jesus praticava ou que Ele nos ensinou. Que pratica aquilo que Jesus nos ensinou. Porque na verdade, irmãos, aqueles que se declaram cristãos, nós seremos cobrados na nossa vivência com o Evangelho. Lá no céu de glória, nós seremos cobrados por todos os ensinamentos de Jesus. Também porque Jesus não deixou de cumprir a lei. Ele só simplesmente tirou a lei da dimensão do papel e trouxe para a dimensão espiritual. Trouxe da lei da dimensão ritualística, processual, vamos dizer assim, de religiosidade, e nos trouxe pelo mover e o agir do Espírito Santo. Então quem nos convence do pecado hoje é o Espírito Santo de Deus. Quem fazia o papel na época da lei, da dispensação da lei? Era a lei. Ela que nos convencia. Quando ela veio para dar ao homem a consciência do pecado. Então o cara matava, o cara roubava, o cidadão prostituía, ele cobiçava, ele praticava todo tipo de arbitrariedade e achava que estava normal. Mas quando veio a lei que diz não pode matar, não pode roubar, não pode idolatrar, não pode tomar imagem de escultura para si, ele veio dar consciência ao homem de que todas essas coisas estavam erradas. Aí o Senhor Jesus veio e disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E resumindo com esse mandamento, que é o maior de todos os mandamentos, ele resume e traz isso para dentro dos nossos corações. E a gente passa a viver e passa a praticar, ter uma vida prática com esses mandamentos. E a gente se sente bem. É maravilhoso servir a Jesus. Quero te dar esse testemunho. Você sabe que você que serve a Jesus, você sabe, quando você está em comunhão com Deus, como é maravilhoso. Amém? O centurião representa, nesse caso, os primeiros frutos. O centurião representa, nesse caso, os primeiros frutos das grandes multidões que o Senhor chamaria de todas as raças, línguas, povos e nações, para reclinarem
para se reclinarem em sua mesa, para participar dos seus dons com os patriarcas, que são os pais dos filhos de todos os tempos. No banquete messiânico de Jesus, haverá gente dos 4 cantos da bússola. Do Oriente, do Ocidente, enfim, de todas as nações. Haverá muita gente de todas as nações. Mas não quer dizer que todos estarão lá. Por quê? Porque nem todos reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Né? Quando a gente reconhece Jesus como nosso Salvador, que a gente diz que aquele sacrifício da cruz do Calvário serve para mim, eu o reconheço como a chave para a minha salvação, e eu recebo, eu faço essa confissão de pecado, esse pedido de perdão a Jesus Cristo, confessando os meus pecados, e esse arrependimento se configura na transformação das minhas atitudes. Porque o verdadeiro arrependimento ele se configura na mudança de atitude. Aquilo que eu fazia, que antes era errado, oportunidade. Enquanto isso, os filhos do reino, que são aqueles dos quais as promessas haviam sido feitas, que são os judeus que confiavam no parentesco terreno dos pais, mas sem a fé destes, perderiam sua herança, porque teimavam em não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Como não basta ser descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Haja vista quando Moisés subiu ao monte para buscar as tábuas dos mandamentos, ele passou, se não me engano, 40 dias, 40 noites lá, e quando ele desceu, o povo de Israel estava ali dançando com o boi, né? Aquele bezerro enfeitado ali e tal, muito semelhante a aspectos culturais que a gente vê hoje, né? Então aquele povo, eles estavam ali adorando aquele bezerro, e a ira do Senhor se aplacou sobre aquele povo, e eles morreram, foram dizimados, né? Então eu quero te dizer, meus irmãos, a palavra de Deus, ela fala sobre isso. Então nós precisamos abrir mão de tudo que é idolatria, tudo aquilo que a gente às vezes coloca acima do próprio Jesus, tá? E trazer o tamanho que tem, porque maior é Jesus para as nossas vidas. Tenha na tua consciência essa palavra, guarda essa palavra no teu coração. Te achega ao Senhor, te achega ao Senhor. É tempo de buscar a Deus. E a palavra profética que eu te digo nessa hora é a mesma que João falava, João Batista, né? Endireitai as vossas veredas, né? Porque o tempo está chegando. Façamos as contas. Olha a pista que a palavra de Deus nos dá. Não quero aqui falar disso como doutrina, mas eu quero te dar uma pista. De Adão, aí o tempo que a gente conta não é o tempo cronológico, é o tempo kairos, é o tempo da Bíblia, é o tempo da palavra. De Adão até Jesus, nós temos 4.000 anos. De Jesus até aqui, nós temos mais 2.000 anos. Fazendo então 6.000 anos. A palavra de Deus diz que para Deus 1.000 anos é como um dia. 1.000 anos é como um dia. Então já foram 6 dias. Criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então se a gente já viveu os 6 dias, se a gente já viveu os 6 dias, nós estamos na virada para o 7º dia. Aí nós temos, lá em Apocalipse, falando sobre o milênio de descanso, milênio de paz, né? A gente está vendo agora com essa questão da pandemia, a gente está vendo que o mundo do planeta parou e a natureza deu uma respirada. Lugares altamente poluídos, na China, na Índia, em vários lugares do planeta, estão vivendo, respirando um ar puro. Os animais estão dando sinais e que também estão sentindo essa parada sabática, né? Esse tempo sabático que o planeta está vivendo. A gente está vivendo, irmãos, uma correria sem tamanho, correndo, uma epidemia de doenças emocionais em decorrência das cobranças, um cobrando o outro, e a gente se autocobrando, e estava vivendo esse pandemônio, né? E as pessoas adoecendo. E agora vem essa parada.
Aquilo que ninguém dizia, quer dizer, não posso parar, se eu parar, eu só quero bicicleta, se parar eu caio. Né? O Senhor está mostrando para a humanidade. Ele estabeleceu, tinha o povo de Israel, lá em Levítico, você vai perceber, vai conhecer, que Deus estabeleceu um ano sabático. Se não me engano, a cada 6 anos, o 7º ano, não se produzia nada para que a terra pudesse respirar. E aí, quantos anos não se vem atropelando a capacidade da natureza, a capacidade da terra de se restaurar, né? E agora essa parada, para a gente entender a necessidade de a gente confiar em Deus. E o Senhor, Ele é o nosso sustento. Agora, busquemos enquanto a gente pode achar. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Isaías 55, se não me engano. Se não me falha a memória, Isaías 55. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Enquanto você está vivo, que você não sabe o dia de amanhã, nem eu, ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe qual é a nossa senha. Né? Você vai ali no banco, você tira aquela senha, e a senha, às vezes, ela não tem mais aquela sequência. Vai de 1, 2, 3, não. Agora a sequência você está lá, tem hora que ela é alternada. Então assim é na nossa vida. Ninguém sabe a sequência. Quando é que vai ser chamada a senha da gente. Então precisa que a gente esteja ligado em Deus. Tá? Sejamos servos do Senhor. Oh, alegria! É uma bênção. Glória a Deus por ser servo do Senhor. Eu te convido, meu irmão. Não sei se você já fez um concerto com Deus. Mas eu te convido. Reflita nesse momento da tua vida. O que tu está fazendo? Vem servir a Jesus. Busca servir a Deus. Tá certo? O Senhor tem um chamado especial para a tua vida. Agora nós vamos caminhar para o terceiro tópico, né? Tá aqui, os ensinamentos. Aí, primeiro fala sobre ele tem sensibilidade. Tá falando sobre o centurião ainda. Ele era um homem sensível, como eu falei lá no começo. Ele se colocou no lugar do seu servo e clamou a Deus, a Jesus. E ele impressionou a Jesus com a sua fé. Porque tem tanta gente inventando tanta coisa, tanto amuleto, tanto ritual. E ele disse, não, basta uma palavra tua, Senhor. Basta uma palavra. Basta uma palavra do meu Deus. Só isso que eu quero. Porque Deus não é um homem para que minta. Se Deus prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Amém? Confia nessa palavra. Então diz assim, ele tem sensibilidade. Aí, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Esse homem merece o nosso reconhecimento. Ele está preocupado com um criado. Sua busca por Jesus não era um benefício, era em benefício próprio, era em favor de um servo. Hoje a gente está vendo muita gente dando testemunho, né, de amor e compaixão, dividindo o que tem, se esforçando, fazendo uma ação social. Isso é muito bonito, irmãos. E o Senhor se agrada dessa atitude. Lá em Atos, a gente já começa a perceber também a igreja primitiva, a igreja tocada pelo Espírito Santo, e tinha uma preocupação especial com os órfãos e as viúvas, as pessoas que estavam em situação desfavorável, né? Nós estamos vivendo momentos aí novos, de muitas incertezas, e até conversando com a minha esposa esses dias, ela falava, preocupada, sobre assim, como é que é a situação das viúvas hoje, essas mulheres que estão perdendo seus maridos, como é que está, de acordo com a nova legislação, com as reformas previdenciárias que vieram aí, né? Então, muitas pessoas podem ficar desamparadas, mas eu quero te dizer que ainda que a lei, que os homens te desamparem, o Senhor jamais te desamparará. Tão somente se achega a Ele e confia no Senhor, que Ele tem grande vitória para a sua vida. Amém? Então eu venho falar aqui, tem uma parte aqui que o comentador fala, no segundo parágrafo que ele da lição, desse tópico. Naquela cultura um criado era uma coisa, era descartável. Está falando daquela época ou está falando de hoje? Né? Que a gente ainda vê muita gente tratando os seus empregados como algo descartável. Às vezes a pessoa adoece e não se recebe uma visita.
né? Então, esse centurião, já naquele tempo, que a cultura deles era essa, já dava um testemunho diferente. É um exemplo a ser seguido por muitas pessoas hoje, tá? Não trate o ser humano como algo descartável. O ser humano é o ser mais reciclável que existe sobre a face da terra. Ele é a primazia de Deus. Ninguém determina a história de ninguém. Só Deus, só Jesus Cristo pode determinar o fim da vida de alguém. Se ele disser que encerrou hoje, acabou-se. Mas o outro ser humano não pode. Porque só Deus tem a chave em suas mãos. Ele tem toda a linha do tempo pela sua presciência, para trás e para frente. Ele tem o conhecimento. Ele tem a linha do tempo das nossas vidas. Amém? Ai, ai. Ele era alguém que se preocupava com o outro. O dinheiro, o poder e a respeitabilidade militar não o tornaram insensível e frio. Tá? Não deixa o teu dinheiro esfriar teu coração. Deixa não, irmão. Não deixa, porque no final das contas temos que prestar conta com Deus. Ele não precisa de tanto dinheiro. Não precisa. Ele precisa só do suficiente. E o Senhor tem nos mostrado, com tudo isso que está acontecendo, tu não precisa de tanto dinheiro. Para que essa ganância toda? Então, muitas pessoas são regidas por esse pensamento, por essa visão. Tá? Que a gente busquemos, que nós busquemos entender o que o Senhor tem tratado conosco nessa lição. Ele não é um brutamontes indiferente e apático, mas um homem sensível e generoso de coração. Que isso nos toque igualmente. Quantas vezes nossa busca pelo sagrado se dá unicamente por nós mesmos e em função de nós? Nosso chamado não é correr atrás de bênçãos. Elas nos são dadas gratuitamente em Cristo. Nosso chamado, como disse Paulo, o apóstolo, é agradar o próximo no que é bom para edificação. Ele conclui dizendo que Cristo não agradou a si mesmo. Às vezes, irmãos, até na forma da gente ajudar as pessoas, a gente não pode ajudar as pessoas sem que aquilo que a gente vai fazer faça bem para aquela pessoa. Sabe o que faz bem para uma pessoa? Ela se sentir útil, ela se sentir produtiva. Às vezes você conhece alguém que está vivendo um momento de desemprego, de uma situação, e ela precisa de uma ajuda, mas ela não quer que você dê um dinheiro para ela. Ela quer que você dê uma oportunidade para ela produzir, para ela poder se sustentar e se manter e se sentir bem. Porque é assim que a gente se sente bem. Quando a gente produz, quando a gente é produtivo. Tá certo? Então que a gente entenda isso. Entendendo que um dos problemas do nosso tempo é que todo mundo está buscando a sua bênção. E o seu milagre é a sua vitória. Você vai lá para a igreja, você vai na igreja, eu vim buscar a minha bênção. Irmão, a bênção já foi dada, que é a salvação em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 5, verso 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas lhes serão acrescentadas. Essa é a grande bênção para as nossas vidas. Amém? Creia e receba essa palavra nessa noite, nessa oportunidade. Que é um processo, ciclo vicioso, né? E assim, você está sempre buscando a bênção, buscando a bênção, buscando a bênção, buscando o milagre, buscando a vitória. Isso nunca acaba. É uma coisa que você nunca está satisfeito. Daí você começa a buscar aquele que ora e para orar por você. Você tem acesso ao trono da graça. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele realizou um dos grandes milagres. Aconteceu naquele momento, quando ele diz: Pai, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele subiu aos céus e diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Significado que essa abertura de cima para baixo era Deus rasgando o véu que separava ali o átrio do templo e o santo dos santos, dando acesso a todo aquele que nele crê de chegar à sua presença. Então você que é servo do Senhor, você já é abençoado. Coloca a tua vida na presença do Senhor. Sinta o Senhor se movendo em tua vida, cuidando da tua vida, cuidando da tua família. Amém?
Vamos caminhar aqui para o final, para que a gente também, eu me empolgo, acabo falando e esqueço do tempo. Glória a Deus. Passam-se 15, 20 anos e a pessoa continua fazendo campanhas apenas por si mesma, correndo atrás de profetas, pulando de uma igreja para outra, sempre procurando ser servido e paparicado. É por isso que nós estamos vendo, irmãos, então nesse aspecto, nós estamos vendo uma igreja que tem crescido muito em número, mas tem sofrido por causa da baixa qualidade dos crentes. Mas o que eu falo, a baixa qualidade, não é nem qualidade moral, é que as pessoas querem ser paparicadas. As pessoas não aguentam ser confrontadas com a verdade. A verdade dói, incomoda. Aí ela sai, não, aqui é uma palavra muito dura, vou procurar um lugar que fale só o que eu quero ouvir. Aí nós temos visto crescer dentro das igrejas o trabalho de autoajuda, Nós temos que trabalhar, irmãos, é a ajuda do alto. A ajuda que precisamos é a ajuda do alto. Só Jesus pode fazer essa obra em nossas vidas. Amém? Prossigamos aqui para a gente encerrar o trabalho. Estamos sempre nos auto-resolvendo, isso nunca basta. Nunca sobra espaço para Deus nos usar em direção ao próximo. Às vezes, irmãos, tem uma campanha de oração, a boa parte da igreja não participa. Tem uma campanha social, um mutirão, boa parte da igreja não participa. As pessoas não se dispõem, porque ela está tão precisada que ela não pode estender a mão para o outro. Gente, ninguém é tão miserável que não possa estender a mão para o outro. Tem alguma coisa que você pode fazer pelo outro. Agora sim, a gente pode ser egoísta a tal ponto de que a gente, em momento nenhum, enxerga a necessidade do outro. A gente só enxerga a nossa necessidade. Tá? E só está a serviço da nossa própria ganância. Bem verdade seja dita. Aí diz assim, irmãos, é uma aula e eu acabo pregando. Na verdade, eu vim trazer esses aspectos e não era para estar pregando, mas essa palavra foi muito forte para mim. Tá? Aí diz assim que ele impressionou Jesus. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então já falei sobre esse aspecto da fé desse homem, né? Que ele viu em Jesus alguém que tinha poder e autoridade. Pronto, não vou mais discorrer sobre esse tópico. Só quero ler o último parágrafo que diz assim: que aguardemos isso em nosso coração. Que guardemos isso em nosso coração. A fé é aquilo que Deus mais busca em nós. Ele não busca grandes compreensões. O que esse homem sabia sobre fé judaica, sobre os patriarcas, mas corações que se rendem, creem e confessam seu nome. Só isso que Jesus quer. Só isso que ele quer. Às vezes as pessoas estudam teologia, se aprofundam em tanto ensino teológico e acabam se afastando de Jesus, se afastando da fé, de tanto conhecimento racional que não entende o verdadeiro propósito da palavra de Deus. Jesus é simples, ele quer a tua simplicidade. Entenda com simplicidade tudo aquilo que foi falado aqui nessa oportunidade, tá bom? Ele quer a tua fé, uma fé direcionada a ele, confiar nele. A fé que nós estamos falando é essa fé de confiar em Deus, que ainda que aquele meu pedido, aquele teu pedido, o pedido da igreja não for atendido, que Deus não atendeu, foi pela sua soberania. Não é porque Deus é ruim, ele esqueceu de você, não. Porque ele é soberano, ele faz se tiver no seu propósito que aquilo aconteça. Porque às vezes a gente está debaixo de juízo de Deus e não entende o que está acontecendo. Amém? Aí aqui nós vamos para o terceiro tópico que diz: ele tem fé. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Esse centurião romano demonstra uma fé espetacular na pessoa de Jesus. Ele decidiu pedir ajuda a ele. Poderia ter ido à sinagoga ou à liderança judaica, aquilo que eu já falei. Ele podia ter buscado médico renomado, isso tudo. Mas ele foi à presença de Jesus. E não é porque a gente vai à presença de Jesus também que a gente não vai ao médico. Porque Deus usa o médico para te curar também.
Porque às vezes o mesmo tratamento que o médico usa com você e te curou, outra pessoa foi lá, recebeu e não foi curado. E aí é uma questão individual. Amém. Diz assim, vai até Jesus Cristo. Ele tinha muita coisa, era respeitado e admirado, mas lhe faltava Deus. E quando Deus falta na nossa vida, falta tudo. Como disse alguém, Deus e nada mais. E nada e mais nada é suficiente. Deus e mais nada é suficiente. Tudo menos Deus não é nada. Significa, se você não tiver mais nada, mas tem Deus, você tem tudo. Você pode ter a maior riqueza material que seja, posição, poder, mas se você não tiver Deus, você não tem nada. Olha aqui que os romanos, eles tinham as suas divindades, tinham suas religiões, certo? Eles tinham também uma fé idólatra, mas tinha uma fé. Mas ele abriu mão daquela fé para crer no verdadeiro Deus. No Deus que cura, que liberta e, acima de tudo, que salva, que nos ama. Amém? Ai. Todos nós precisamos de Jesus. Se a fé não estiver focada na pessoa de Jesus, não vale nada. Pode até ser grande, mas é inútil. Fé não é crendice. Fé bíblica é confiar numa pessoa, Jesus Cristo. Aí diz assim, concordo com o pastor Emerson da Silva Pereira, quando diz que crer em Cristo implica não depender nem confiar mais na religiosidade, cerimonialismo, rituais, misticismo, boas obras, piedade, instituições religiosas, pessoas ou ética pessoal, com vista a algum merecimento eterno. Nada disso, irmãos. Nós não temos em momento nenhum merecimento diante de Deus. Por mais que você faça obras, coisas que você considera coisas boas, mas não vai te dar o merecimento diante de Deus. O que te vai fazer tu alcançar a eternidade com Deus é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Amém? Faz como esse centurião de Cafarnaum, que crendo em Jesus alcançou grande vitória. Amém? Então quero deixar uma aplicação pessoal para você nessa noite, que diz assim: o centurião cria que uma palavra, mesmo à distância, curaria seu servo. Sua fé foi recompensada. Como está a nossa fé? Como é que está a tua fé? Não precisa responder para ninguém, para você. Como é que está a tua fé? Né? Você é um vaso de fé ou é um vaso de pouca fé? De pouca fé. Brincadeira, um trocadilho. Né? Mas temos que enchermos dessa fé. Confiar em Deus. Amém? Quero, então, nesse momento, agradecer você por nos acompanhar até aqui, por dedicar esse tempo para aprender mais de Deus. Amém? Te peço que você nos siga nas nossas redes sociais. Aí nós estamos, temos a página da Assembleia de Deus Paz na Terra no Facebook, tá? Onde você também pode mandar suas mensagens, pedir oração por ali. E tem o meu canal no YouTube, né? Ribério Almeida. Você pode entrar no YouTube e colocar Ribério Almeida, lá vai ter meu canal. Temos alguns vídeos que a gente já postou e a gente está se dedicando a criar mais conteúdos que sejam relevantes e que venham ter grande impacto e transformação na tua vida, tá bom? Quero então, nesse momento, fazer uma oração de encerramento, tá certo? Fechemos nossos olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Jesus, pelos teus ensinamentos, que até aqui, Senhor, tu tem trabalhado em nossos corações. Te peço por cada um dos que estão acompanhando esse trabalho, que assistiram esse vídeo, que tu faça, Senhor, grande transformação em suas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós te clamamos pela nossa nação mais uma vez e por tudo isso que está acontecendo, Senhor. Faz cessar esse mal sobre a nossa nação, sobre esse planeta, Senhor. Traz grande transformação às vidas. Dá a tua proteção a todos aqueles que te buscarem, Senhor. E traz uma nova consciência a todos, em nome de Jesus. É o que eu te peço, por fé te agradeço. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o seu povo, agora e para todo sempre, com toda a sua igreja, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém.